Senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nunca vi um ataque tão violento aos trabalhadores como esse agora que está acontecendo nesse governo Temer. É um governo que governa abertamente para os ricos, para os grandes empresários, para os banqueiros, para as multinacionais e contra o povo. A reforma trabalhista, a gente já começou a sentir o efeito dela. Mais de 300 mil desempregados em dezembro. Estão desempregando para quê? Para contratar de forma precária. O ano de 2017 mostra muito bem o que vai acontecer. Empregos com carteira assinada, redução de quase 700 mil. Cresceu o emprego informal, por conta própria. Reforma da Previdência, nós vamos ter que fazer uma grande mobilização para derrotar a reforma da Previdência. A semana do dia 19 é fundamental, vai ter uma greve dos trabalhadores no dia 19. Eu espero que os deputados entendam o recado do povo. Quem votar a favor dessa reforma da Previdência não volta na eleição de outubro. Porque, concretamente, essa reforma faz tudo menos mexer em privilégios. Você pega só o mais pobre. Vamos pegar o caso do acúmulo da pensão com aposentadoria. É maldade pura. Eu dei aqui um exemplo, vou repetir o mesmo exemplo que dei ontem. Uma senhora que recebe 2 mil de aposentadoria, casada com um senhor que recebe 5 mil. Ele morre. Hoje ela acumula. Os 7 mil ficam para famílias, que têm filhos e que têm netos. Pela proposta do governo Temer, não. Ela vai ter que optar por um ou pelo outro. Nesse caso, ela vai optar por quem tem 5 mil reais, só que tem um redutor de 40%. Só vai receber 3 mil. Então, o salário da família, que era 7 mil reais, vai ser 3 mil reais. Mas o mais grave de tudo é que para a pessoa se aposentar com salário integral, vai ter que trabalhar 40 anos. Aqui está a armadilha, porque se aposentar antes tem corte no salário. E é pior para as mulheres, porque as mulheres, por exemplo, do serviço público, vão ter que trabalhar 10 anos a mais. Falei do exemplo de uma professora. Uma professora, a gente sabe como os professores são lutadores nesse país. Recebem um salário pequeno, não são valorizados, mas uma professora que entra aos 30 anos se aposentaria aos 55. Para se aposentar com salário integral agora, 70 anos. E o governo ontem anunciou que tinha tirado a aposentadoria rural. Mentira! Porque ele está dizendo que para ter aposentadoria rural vai ter que ter a contribuição individual de cada um. Isso é acabar com a aposentadoria rural. Hoje você faz em cima da economia familiar, o cálculo. E eu chamo a atenção. A aposentadoria rural foi fundamental para acabar com a fome nesse país. 2 coisas acabaram com a fome e a pobreza extrema nesse país. Eu sou lá do Nordeste, conheço o drama da minha Paraíba lá, eu sou senador pelo Rio, mas nasci no Nordeste. Sabe o que acabou com a fome ali? Bolsa Família e aposentadoria rural. Mas os ataques aos trabalhadores não são só com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Pelo contrário, o governo, num momento de uma crise como essa, está defendendo a lógica do Estado mínimo do mínimo. Porque a emenda constitucional 95 que foi aprovada está tirando recursos da saúde, da educação, da segurança pública. Nós estamos tendo uma desconstrução geral. O problema da segurança pública tem a ver com isso. Os senhores sabiam que o orçamento de 2016 do governo federal era de 6 bi e 100 milhões para a segurança pública. Sabe para quanto caiu para 2018? 3 bi e 900, ainda contingenciaram 1 bi. 2 bi e 900. Agora isso aqui em tudo que é área. Eu estou com os números do orçamento. O que está acontecendo no Brasil? O Estado está saindo. Aumento de 3 milhões e meio de pobres em 2017. Aumento de desemprego. Trabalho informal e redução de recursos. Está aqui. Na educação, despesas discricionárias do MEC cai de 32 bi para 23 em 2018.
Ministério do Desenvolvimento Social cai de 5,6 bi para 4,3 bi em 2018. Ministério de Ciência e Tecnologia cai de 6,5 bi para 4,1 bi, só que contingenciaram tudo. Ministério da Justiça cai de 4,5 bi para 2,9 bi. É uma loucura, essa emenda constitucional está vendo a destruição dos serviços públicos no país. Um corte de 1,5 bilhão do Bolsa Família. É escandaloso. Então, o povo está pagando com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, e está pagando porque salário, educação pública, saúde pública, é salário indireto dos mais pobres. Eles estão tirando. O caso da segurança pública, eu vejo a situação do Rio de Janeiro. Não tem gasolina para os carros. Os policiais estão sendo alvos, está morrendo a população, os policiais. É uma situação de descontrole, porque essa lógica do ajuste fiscal é federal e estadual. Nós vivemos um plano de austeridade radical nesse país. Agora eu pergunto, por que eles fazem esse plano de austeridade? Porque dizem, a situação das contas públicas estão desequilibradas, a dívida subiu. Pois bem, se eles fossem fazer um ajuste fiscal sério, eles iam dizer, olha, vamos equilibrar aqui, todo mundo tem que contribuir. Eu pergunto, qual a contribuição dos bancos? Nenhuma. Houve uma anistia do CARF de 25 bi, de uma dívida do Itaú. Estão dando uma anistia até 2040 de 1 tri para as grandes petroleiras, baixaram tudo que é tributação do pré-sal. Não dá para entender, porque o pré-sal está descoberto, já foi descoberto. Então, para os grandes, é refis, refinanciamento. Para os pobres, arroxo. E corte de saúde, educação, segurança pública. Na segurança pública, é claro que não é só questão de recursos. Os recursos são fundamentais, mas é preciso mais. Nós temos que ter um plano estruturado, organizado, integrando o governo federal, estados e municípios. Hoje, 48% dos homicídios estão em 81 cidades. Tem que ter política social, mas não tem nada. E tem que ter inteligência. Infelizmente, eu repito isso aqui, só no Brasil que você tem uma polícia como a polícia militar que não investiga. Todo mundo, a polícia faz o ciclo completo. O policial faz o policiamento ostensivo, preventivo e investiga. Então, nós temos um sistema que não funciona. Sabe quantos % dos homicídios são elucidados no Brasil? Menos de 1%. Só 6% chegam a ser investigados. Então, nós temos que ter inteligência aqui nesse debate sobre segurança pública. Agora, o fundamental do meu discurso de hoje é dizer que a gente vive hoje uma plutocracia. O que é plutocracia? É governo para os ricos. Eles estão ganhando de todas as formas e o povo trabalhador está perdendo de todas as formas. Você sabe, o lucro do Bradesco esse ano foi 19 bi, no meio dessa crise toda. O Itaú, 25 bi de lucro. E ainda teve uma anistia de 25 bi. O Santander cresceu o lucro 36%, 10 bi. Aí eles falam, ah não, mas a taxa Selic caiu para 6,75, tinha que cair mesmo, porque a economia está paralisada. Nós vimos uma recessão brutal. Agora, o que justifica? Nós temos uma taxa Selic de 6,75%, e ter cheque especial de 323%. Como explicar isso? Se eles tomam a 6,75 para emprestar 323? Como explicar cartão de crédito a 334%? É assalto. É uma concentração gigantesca do sistema bancário brasileiro e, infelizmente, o Banco Central. O Banco Central não faz o seu papel. O presidente do Banco Central, inclusive, era do Itaú, diretor do Itaú. O diretor de política econômica era diretor do Bradesco. Ele leiloaram o Banco Central para os bancos. Isso aqui é um escândalo. Esse ponto, esse Senado Federal tinha que enfrentar. Nós temos 4 projetos que tratam do tema aqui. O projeto da senadora Gleisi, que limita o cartão de crédito a 2 a 4 vezes a taxa Selic. Projeto do senador Regufe, do senador Ivo Cassol, e tem um projeto meu também.
que coloca o seguinte: se a taxa Selic é 6,75, se você tiver garantia, um empréstimo consignado, você pode fazer 1,5% acima, cobrar 10, 12. Se você não tiver garantia, 3 vezes mais, 18, 20%, agora 300%. É um assalto. E isso impede, sabe o quê? O crescimento. Porque isso atrapalha empresas que querem investir, atrapalha o cidadão, porque sua vida fica enrolada ali com dívida por causa de cartão de crédito. Então, eu, sinceramente, nós estamos parando hoje, o povo brasileiro e todos vão para o carnaval, e o carnaval vai ser um carnaval de protesto, viu? Se prepare. Nas escolas de samba do Rio de Janeiro, é protesto de cima a baixo, né? A Mangueira, Paraíso do Tuiuti, nos blocos do Brasil afora. Então, esse vai ser um carnaval de repúdio a esse governo. Ah, quanto fora Temer vai ter nesse carnaval? Eu espero que a gente volte aqui naquela semana de 19 a 23, com uma greve grande no dia 19, porque derrotar a reforma da Previdência é decisivo. Se eles passam com a reforma da Previdência, eles vão querer vir acima de mais conquistas do povo, de retirar mais conquistas do povo. Então é fundamental a nossa mobilização na semana de volta do Carnaval para tentar derrotar esse governo, que eu volto a dizer, é um governo para os ricos, para os multimilionários, para os banqueiros, e é um governo que eu nunca vi na história atacar trabalhador de uma forma tão violenta e tão contundente como esse. Vamos à luta para derrotar essa reforma da Previdência.